Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Nós já chegamos no capítulo 10, que bênção, né? Glória a Deus por isso. E antes de começar a falar, é um capítulo um pouquinho extenso, tem bastante informação. Assim como, né, a maioria dos capítulos em Atos, eles são maiores, né? E eu quero orar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Paizinho de amor, paizinho querido, obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade. Pai, por favor, nos ajude a ler e a entender a tua palavra. Revela para nós o espírito que há por trás da letra. Que tudo que nós estamos lendo seja semeado em uma terra boa, para que nós possamos colher bons frutos desse tempo de leitura e que sejam frutos duradouros. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Então, vamos lá. Eu quero começar com vocês ali falando que o capítulo 10, ele vai falar sobre Cornélio, centurião, né? Ele era um oficial romano. E eu quero ler com vocês o versículo 2 que fala assim: Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Então, né, olha só. No verso 3, ele tem uma visão, né? Uma visão que o anjo manda ele chamar Pedro. Então, olha só. No verso 4, ele fala assim, ó: Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: O que é, Senhor? E essa parte do versículo 4. E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Então, olha só, que interessante isso, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês sobre visão. Cornélio teve uma visão, né? Ele viu com os seus olhos, ou, né, a gente consegue ver ou na nossa mente, ou com os nossos olhos naturais mesmo, ou sonhos, que também é um tipo de visão, ou ainda em êxtase, como vai contar ali mais pra frente, como foi a visão de Pedro, amém? Então vamos pra frente. No verso 10, ele fala assim, conta, né, que Pedro subiu ao terraço e ele estava com fome. Então, olha só, como Deus, ele usa todos os nossos sentidos para se comunicar conosco. Então, prestem atenção. Verso 11 fala assim, é a visão de Pedro, né? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então, uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro. Mate e coma. Nos tempos bíblicos, judeus e gentios, eles não se misturavam. Haviam regras bem claras sobre isso, e eles realmente não se misturavam, né, com outros povos. Eles não entravam em suas casas, muito menos se alimentavam, né, comiam em suas mesas. Então, as regras para alimentação também elas eram bem rigorosas. Por isso, Pedro responde. Ali no verso 14, ele fala assim: De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi pura ou imprópria. E no verso 15, o Senhor responde para ele: Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. E a mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Então, 3 vezes, mostrando para Pedro a importância dessa mensagem, dessa visão, né? Então, vamos lá. Então, para o verso 19. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Então, olha só, que assim que terminou a visão, né, Pedro ainda estava refletindo sobre ela, sobre qual o significado, e o Senhor já tinha encaminhado os servos lá de Cornélio, né? Então Pedro ainda quando estava meditando, ele já começou a ter a revelação da visão, né? Então no verso 24,
Chegaram a Cesareia no dia seguinte, e Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Então Cornélio estava esperando, né, a Pedro e aos seus discípulos ali com muita alegria, né, com muito entusiasmo, para saber a mensagem que o Senhor estava trazendo através da vida de Pedro, né? Então vamos lá. No 28 fala assim: e Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil, como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. No 29, por isso, vim assim que fui chamado sem levantar... Então, no 28, só confirmando que realmente, né, os judeus eles não se misturavam com outros povos. E no 29 tem, em outras versões, fala sem vacilar, né? Ele foi sem vacilar. Então, né, Pedro obedeceu ao Senhor sem levantar objeções ou sem vacilar. Que nós também sejamos assim, né? Que a gente obedeça ao Senhor logo que Ele, né, faça, logo que Ele mande, amém? A gente já obedeça. Então, vamos lá. O verso 33 fala assim, ali na segunda parte do verso: agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então eles estavam ansiosos, né, na expectativa para saber qual que era a mensagem que o Senhor queria trazer para eles. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Glória a Deus. No 35, né? Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. E 36. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Essa é a mensagem que Pedro tinha, que nós temos, né? A paz com Deus por meio de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, Pedro fala, né, de Jesus para todos que estão ali. E no 42 ele fala assim: e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. Ele está falando de Jesus ainda. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que todo que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Amém? E agora, olha só que coisa maravilhosa. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados, porque como assim o Senhor está derramando o Espírito Santo nos gentios? E de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. E Pedro perguntou: pode alguém se opor que eles sejam batizados, agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então, né, essa forma como eles receberam o Espírito Santo foi igual como eles receberam lá em Pentecostes. Então, olha só que maravilha, né? Agora, né, a partir daqui, o centurião, o Cornélio, foi o primeiro gentil a ser batizado e a receber o Espírito Santo. Então, olha só, para finalizar, Cornélio, ele era um homem bom, ele era bondoso, ele era generoso, ele dava, né, esmolas, grandes esmolas, mas só isso não basta só ser bom. É preciso crer em Jesus, é preciso receber Jesus, para que então ele receba a salvação, amém? Só depois que nós recebemos Jesus, é que então a gente começa um processo aí, né? Um processo de voltar a ser aquela na essência do que Deus nos criou, amém? Então, estes foram os meus comentários. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Tchau!